Olá, queridos alunos do Colégio Santa Rita, professor Pedro Aldeir na área Geografia. Vamos lá, como vocês estão? Tudo paz, tudo bem? Então assim, pessoal, vamos continuando nossas aulas à distância, com muita sabedoria, muito aprendizado. Foquem porque essas videoaulas elas são muito boas. Elas têm o ponto negativo de não ter a interação, né, como as aulas presenciais, claro que são muito melhores, mas vocês podem aproveitar essas videoaulas assistindo mais uma vez, né, usando para responder exercícios e aproveitando da melhor forma possível, porque em época de dificuldades como essa, temos que jogar juntos, né? Vocês aí na casa de vocês e o Colégio Santa Rita do lado de cá, oferecendo essas aulas, fazendo com que as aulas cheguem até a casa de vocês, ok? Então, na aula passada a gente viu um conteúdo que foi pedido pelos alunos para, né, ser retomado lá da primeira unidade. Agora a gente continua nosso conteúdo nesse segundo material, hoje tratando dos principais biomas terrestres. Os principais biomas terrestres, ok? Os biomas, né? Você vai ter aí uma influência do clima, da altitude, do relevo. Todos esses fatores vão influenciar diretamente na formação desses biomas, certo? Então temos aí, entre os principais biomas do nosso planeta, a tundra, que ocorre nas regiões polares, as florestas de coníferas ou taiga, que é formada basicamente por pinheiros, né? Floresta temperada, mediterrâneas, pradarias, estepes, os desertos, floresta tropical, a savana, que aqui no Brasil é representado pelo cerrado, né? Então, muitos são os biomas do nosso planeta, certo? E esses biomas, eles ocorrem de acordo com as zonas climáticas. Em áreas mais frias, como as zonas polares, biomas adaptados a lugares frios. Nas áreas temperadas, né, bioma da floresta temperada, por exemplo, que se adapta à região, exatamente porque o clima é temperado. E nas áreas mais quentes, a floresta tropical, certo? Que é uma representante de uma grande biodiversidade. Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar do domínio das florestas, certo? O domínio das florestas, formações arbóreas, né? E a primeiro tipo de floresta aí que vamos falar é a floresta boreal ou floresta de coníferas, também chamada de taiga. Esta floresta ela pode ser chamada de taiga, floresta boreal ou floresta de conífera. Onde é que essa floresta ocorre? Onde é que a floresta boreal ela ocorre? Ela ocorre aí no norte dos Estados Unidos, da Europa e da Ásia, certo? Corrigindo, no norte da América do Norte, não é norte dos Estados Unidos não, norte da América do Norte, norte da Europa e norte da Ásia, ok? Quais são as principais características dessa floresta boreal, né? Adaptada a invernos rigorosos, vegetação ácico-foliadas. O que são vegetações ácico-foliadas? Vegetações adaptadas a lugares, né, a lugares frios, onde neva, e por isso, né, quando diz vegetação ácico-foliadas, são vegetações que têm as folhas pontiagudas. É uma forma de se defender contra o frio da região. Espécies de coníferas
certo? Não está aí no slide, mas espécies de coníferas. O que são espécies de coníferas? Espécies com a copa em forma de cone, é uma forma de evitar que a neve se acumule nas suas folhas e prejudique aí o seu desenvolvimento, certo? Pouco diversificada. A floresta boreal ou de coníferas é formada basicamente por pinheiros, certo? Pinheiros silvestres. No Brasil, o único exemplo de coníferas que temos é a araucária. O único exemplo de coníferas que temos no Brasil, as araucárias, que fica na região sul do Brasil, formando aí a mata das araucárias, certo? Não há nenhum outro tipo de pinheiro nativo do Brasil, a não ser as araucárias, certo? Outro tipo de pinheiro que vem a existir no Brasil foi introduzido, foi trazido por alguém, por algum ser humano. Nativo, mata das araucárias. Araucária é o exemplo de pinheiro, certo? Esta formação vegetal, ela encontra-se extremamente devastada, principalmente pela utilização de sua madeira na indústria de celulose. E como é uma madeira boa para a construção civil, uma madeira de uma boa qualidade, né? A construção civil também, né? A retirada dessa madeira para atender as necessidades da construção civil também é um dos fatores que colaboraram para sua devastação. Floresta boreal formada basicamente por pinheiros, né? Norte da América do Norte, norte da Europa e norte da Ásia, certo? Espécies ácico-foliadas, ou seja, com folhas em forma de agulhas para evitar o acúmulo de neve. Copa em forma de cone, por isso chamada de floresta de coníferas. E homogênea, ou seja, com uma pequena variedade de espécies, ok? Falamos aí da nossa primeira formação vegetal, vamos para a segunda, né? Estamos tratando aí do domínio das formações arbóreas, ou seja, as florestas, certo? Aí um modelo aí, uma foto aí de uma parte de uma floresta de coníferas ou taiga, né? Vejam aí os pinheiros, né? Lembra aí o que? A árvore de Natal, pessoal. A árvore de Natal é o que? É um pinheiro, né? Então as árvores de Natal que marcam aí a época aí do final do ano nas nossas vidas, né? Aí o Natal. Um exemplo de um pinheiro é uma árvore de Natal, que quase todo mundo, né, arma ou todos os cristãos armam na sua casa no final do ano, certo? Aí um exemplo você vê que as folhas são pontiagudas e a copa em forma de cone, certo? Floresta decídua ou temperada, floresta decídua ou temperada, né? Eu achei a imagem aí muito bonita, foi um trabalho de uns alunos que realizaram e eu gostei muito da imagem porque a imagem bem viva e mostra aí a grande variedade de cores, certo? As florestas temperadas, elas ocorrem em área de clima temperado e apresentam, né, as 4 estações do ano bem definidas, por isso que você consegue ver aí a grande variedade de cores, certo? Algumas características aqui da floresta temperada, né? São decíduas. O que são espécies decíduas? Espécies decíduas são espécies que perdem as folhas durante o período do ano, certo? Pode ser chamada de decídua ou caducifólia. Caducifólia, caducas ou decíduas são espécies que perdem as folhas durante um período do ano, certo? Perdem as folhas durante um período do ano,
No caso aqui da caatinga, da nossa vegetação, que é decídua também, né? No caso caducifólia, a caatinga perde as folhas no período mais seco, mais quente, certo? Uma forma de evitar a perca de água. Já lá na floresta temperada, as árvores perdem as folhas, né? Muitas espécies perdem as folhas no período mais frio, exatamente para se proteger contra os invernos rigorosos, certo? As florestas temperadas estão numa área do nosso território localizada entre os trópicos e o polo, certo? Fica ali entre o trópico de Câncer e o círculo polar ártico, e o trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico, certo? Caracterizada das zonas temperadas úmidas, né? Abrange aí Europa, centro da Europa, oeste e centro da Europa, o leste da Ásia e o leste dos Estados Unidos, né? Na ordem vindo dos polos em direção ao Equador, vamos ter a tundra, que a gente não viu ainda, porque não é um tipo de floresta. Depois a taiga, que é a floresta boreal, e depois a floresta boreal, a floresta temperada, certo? Apresenta as 4 estações do ano bem definidas, possui sim uma grande variedade de espécies, né? Mais do que possui uma variedade de espécies maior do que a floresta boreal e menor do que a floresta tropical. Mais do que tem uma biodiversidade de espécies maior do que a floresta boreal e menor do que a floresta tropical. E agora, né, a floresta tropical. Floresta tropical, né? Então, as imagens aí sempre dizendo que foram imagens capturadas aí na internet, não são de autoria minha, né? Imagens que eu busquei para poder representar melhor para vocês aí esses biomas. Então, a floresta tropical, ela é a floresta que possui, as florestas tropicais possuem as maiores variedades de espécies animais e vegetais do mundo, a maior biodiversidade, certo? E o que faz as florestas tropicais possuir uma biodiversidade tão grande, gigantesca, né? O que faz é exatamente a existência de umidade, bastante umidade e calor, fatores fundamentais para a existência da vida. Umidade e calor, ok? Faz as florestas tropicais aí as que possuem a maior biodiversidade mundial, certo? Características das florestas tropicais. Características das florestas tropicais aí, né? Este bioma é composto por grande quantidade de espécies vegetais e animais, apesar do solo ser pobre. E aí, pessoal, como se explica a existência de uma floresta tão grandiosa em áreas de solos pobres? Como é que se explica isso? Temos aí na floresta amazônica aí a maior biodiversidade mundial. Floresta amazônica, que é um exemplar de mata tropical, de floresta tropical no Brasil. No Brasil, as florestas tropicais são a Mata Atlântica e a floresta amazônica, exemplos aí de floresta tropical. Então, os solos das florestas tropicais são solos pobres em nutrientes. Realmente, os solos das florestas tropicais são solos pobres em nutrientes, certo? E o que faz a existência de uma grande floresta? Exatamente a decomposição. Esse tipo de solo é um solo que tem uma decomposição muito rápida. Então, a matéria orgânica, folhas, galhos, troncos que caem
sobre esse solo se decompõe rapidamente, formando uma camada conhecida como humus. A camada de humus é uma camada, né, que fica na parte superior, ficando aí na parte superior do solo, certo? Então, essa camada de humus, ela é absorvida, né, essa matéria orgânica em decomposição, quando se decompõe, ela é rapidamente absorvida pela floresta, né, nutrindo assim essa floresta tão exuberante. Então, nós temos aí o que? Nós temos aí a própria floresta que realiza esse processo de fertilidade do solo. Se retirar a floresta, como acontece com algumas atividades que vêm se tornando aí ameaçadoras à floresta amazônica, atividades como a pecuária e a agricultura, depois que essa floresta é retirada, rapidamente o solo perde os nutrientes, porque não vai ter mais a floresta para recompor, certo? Então, podemos dizer que é uma autossuficiência, que o que gera as condições para que haja essa floresta é a decomposição da matéria orgânica da própria floresta. A floresta amazônica, que é o maior exemplo aí, o maior exemplar de floresta tropical do mundo, cobre parte do território brasileiro, mas vale lembrar que ela não é só brasileira, ela se estende por outros territórios, né, outros países aqui da América do Sul. A floresta amazônica, ela possui solos pobres, certo? Tem uma grande biodiversidade e ela já foi chamada de pulmão do mundo. Hoje sabemos que as florestas, né, todo mundo já deve saber que as florestas tropicais não são o pulmão do mundo, né? Por quê? Porque as florestas produzem uma grande quantidade de oxigênio, mas também consomem uma grande quantidade de oxigênio. A maior produção de oxigênio vem dos oceanos, as algas marinhas. A floresta amazônica pode ser considerada aí o ar-condicionado mundial por influenciar na temperatura. E, quem sabe, o umidificador mundial também, né? Porque, pelo processo conhecido como evapotranspiração, a floresta amazônica joga na atmosfera uma grande quantidade de vapor de água. O processo é chamado de evapotranspiração, quando as árvores jogam na atmosfera água em forma de vapor. Sobre a floresta amazônica existem verdadeiros rios considerados rios aéreos, rios em forma de vapor, que levam chuvas para todas as partes do mundo, ok? Do Brasil e para todas as partes do Brasil e para alguns lugares fora do Brasil também, viu? Certo? Não é só o Brasil não, além do Brasil, algumas outras regiões são influenciadas pela umidade lançada pela floresta amazônica na atmosfera, ok? Então não é só do Brasil não, outras partes de outros países também, certo? Então, floresta tropical. As florestas tropicais, elas são consideradas aí, né, as florestas tropicais, elas são consideradas aí de grande biodiversidade. Por isso, muitas florestas tropicais sofrem com um processo conhecido como biopirataria. Biopirataria, quando, né, pesquisadores, cientistas de outros países, né, entram no território onde existem florestas tropicais e passam a fazer pesquisas. Eles se aproximam, na Amazônia acontece muito, eles se aproximam dos nativos do lugar e passam a fazer pesquisa, e quando descobrem alguma espécie vegetal ou animal de importância econômica para a indústria farmacêutica ou de cosmético ou de alimentos, eles patenteiam esta descoberta, e muitas vezes o país onde aquela matéria-prima se originou, o país é prejudicado. Biopirataria é crime, ok? Então, contrabando de espécies vegetais e animais, certo?
Outra característica muito importante da mata, né, das florestas tropicais, é as copas das árvores que acabam sendo, né, densas e encostando umas nas outras, deixando assim a umidade do solo ainda maior, certo? A floresta amazônica, ela se subdivide em 3 estratos. Mata de igapó, que é aquela parte da vegetação que fica dentro d'água, né? Espécies hidrófilas, né? Adaptadas a muita umidade. Essas aí são outras características da floresta tropical, são hidrófilas, ou seja, adaptadas a muita umidade, e latifoliadas, porque possuem folhas largas. As folhas largas já é para eliminar água. Ah, professor, mas por que eliminar tanta água com folhas largas? Porque se absorve água em grande quantidade, chuva não é problema aí nessas regiões tropicais, né? Então, nessas florestas tropicais, então é preciso também eliminar muita água, certo? Caiu uma questão no Enem que dizia assim: onde tem floresta chove ou onde chove tem floresta? Na verdade, onde tem floresta chove, porque as florestas colaboram com esse processo de evapotranspiração, aumentando a umidade do ar. Certo? Eu coloquei hoje aqui, pessoal, 3 questões aí, né? 3 questões para a gente corrigir aí sobre os 3 tipos de florestas, certo? Os 3 tipos de florestas. A primeira diz assim: a respeito das características da taiga, avalie as proposições a seguir. Taiga, o mesmo que floresta boreal ou de coníferas, né? 1. A taiga, também conhecida como floresta boreal ou floresta de coníferas, é o tipo de vegetação predominante nas regiões localizadas em baixas latitudes. Correto, pessoal? A floresta boreal, ela ocorre em áreas de baixas latitudes, próximos ao Equador, lugares quentes? Claro que não, né? A floresta boreal ou floresta de coníferas ocorre em áreas de grandes latitudes, onde, né, é mais frio. Em maior latitude que a floresta boreal ou taiga, só há tundra, certo? Então, o primeiro item, incorreto. Fake. O 2. A taiga é uma vegetação adaptada ao rigor dos climas frios, com verões curtos e invernos prolongados, sendo muito expostas à neve durante grande parte do ano. Legal, corretíssimo. É fato, não é fake, o 2 é fato. A taiga é sim uma vegetação adaptada ao rigor dos climas frios, com verões curtos e invernos prolongados, sendo muito exposta à neve durante grande parte do ano. 3. É possível encontrar as formações vegetais da taiga na porção norte da América do Norte, da Europa e da Ásia. Falei isso para vocês na videoaula agora há pouco, né? Verdadeiro. Então fica 1 falso, 2 verdadeiro, 3 verdadeiro. A letra correta, anotem aí a letra correta, a letra A. Fica falso, verdadeiro e verdadeiro. Ok? Vamos para a próxima questão. E agora a respeito das florestas tropicais, certo? A respeito das florestas tropicais, avalie as proposições a seguir. A respeito das florestas tropicais, avalie as proporções a seguir. 1. A escassa pluviosidade e evapotranspiração são fatores que justificam as características da formação vegetal das florestas tropicais. O quê?
Escassa pluviosidade, eu falei isso? Acabei de dar aula sobre isso aí, dizendo que é uma pluviosidade muito grande, né? Que as florestas tropicais realizam aí um processo intenso de evapotranspiração, jogando uma grande quantidade de vapor de água na atmosfera. O número 1 aí é incorreto, pessoal. O 2, a rica biodiversidade vegetal e animal é uma das principais características das florestas úmidas. A rica biodiversidade vegetal e animal é uma das principais características das florestas úmidas. Corretíssimo, né? Grande biodiversidade vegetal e animal. Grande biodiversidade vegetal e animal. Ok? Corretíssimo, pessoal. O 3, típica de região de alta latitude, este tipo de floresta é adaptada a condições extremas de temperatura. Aí está errado, né? Típicas de regiões de altitude, de altas latitudes, este tipo de floresta é adaptada a condições extremas de temperatura. Falso, né? Altas latitudes? Não, né? As condições extremas de temperaturas, frio extremo não, só se for calor extremo, né? Mas não é altas latitudes. Baixas e médias latitudes ficando aí, localizadas entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, certo? O 4, localizadas na faixa intertropical, a floresta tropical possui clima com reduzida amplitude térmica anual. Localizadas na faixa intertropical, corretíssimo, a floresta tropical possui clima com reduzida amplitude térmica anual, correto. O que é amplitude térmica? A diferença entre a maior e a menor temperatura. Então, como é sempre quente, né, temperaturas sempre elevadas, não temos aí uma grande amplitude térmica. Então, fica aí o número 2 e o número 4, letra C. Número 2 e número 4, a correta aí é a letra C. E a última das questões aí que eu trouxe para corrigir com vocês, né? Vamos lá. Analise a seguinte descrição geral de um tipo de vegetação. Ocorre em climas estacionais. Lembra? Eu já falei aí sobre a questão aí dos climas estacionais, com períodos frios e quentes bem marcados. As temperaturas de inverno podem chegar abaixo do ponto de congelamento. As plantas são úmidas, com estrutura e composição distintas, conforme a área de ocorrência. A queda das folhas nas estações secas equilibra as plantas para que elas, transpirando menos, consigam atravessar os períodos de escassez de água. As árvores têm, em geral, 40 a 50 metros de altura e possuem folhas delgadas e largas, como como os plântanos, né? É vegetação das mais destruídas do mundo. Assinale o nome do tipo de vegetação correspondente à descrição. Letra C, floresta temperada. Letra C, pessoal, floresta temperada, ok? Fiquem com Deus, um grande abraço do professor Valdeir. Até a próxima aula. Valeu!